Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. A paz do Senhor Jesus para todos nesta noite. Amém. Pastor Afonso aqui na mais uma edição do nosso podcast com o Pastor Afonso. E estamos hoje com a presença ilustre aqui do nosso irmão Robert Badaró, o nosso irmão presbítero da Assembleia de Deus, setor plataforma, também nosso querido Jean Silva. Pregador. E esse nosso irmão Robert, ele esteve aqui falando sobre missão. Nosso irmão Jean também esteve aqui acompanhando com sua esposa. Eu quero mandar um abraço para a Ilma. Nossa irmã Dora, um abraço do programa Podcast Pastor Afonso. Gente, eu estou assim até um pouco tenso. Eu gostaria de começar esse programa de uma maneira alegre, de uma maneira mais descontraída. Mas eu quero externar os meus sentimentos à família da criança Aisha, né? Repercutiu muito. E o canal Podcast Pastor Afonso, ele quer demonstrar esse sentimento para a família, para Salvador, porque abalou a nossa estrutura. Que sirva de exemplo para nós que somos pais, ficar mais atento, que Deus possa confortar a família. E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast Pastor Afonso, tem dado seus likes, tem compartilhado, e eu fico muito grato. E hoje estamos sendo agraciados com esses dois homens de Deus. Eu tenho certeza que seremos enriquecidos. Vai ser um bate-papo descontraído. Eu falei com o nosso irmão Robert, essa mesa é nossa. E eu quero mandar um abraço para todos os participantes. E também, aproveitando que os irmãos são da Assembleia de Deus, eu quero mandar um abraço para todos da Assembleia de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nosso irmão Robert, vou estar passando a palavra para ele estar se apresentando melhor. E depois ele passa para o nosso irmão Jean. Amém. Paz do Senhor, pastor. Amém. Mais uma vez. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Amém. Deus abençoe o Senhor, a todos os amigos que acompanham esse canal do nosso pastor Afonso, que é o podcast, né? É um projeto que surgiu no seu coração. Sim. E Deus tem abençoado. E nós, sempre quando pudermos, estaremos aqui em nome de Deus, apoiando, ajudando. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Afonso. Amém. Apesar de não ter tanto tempo de nos conhecer, verdade. Mas parece que já tem uma longa data, né? É verdade. Então, louvo a Deus pela vida do Senhor, pela sua família. Amém. E faço minhas palavras do nosso pastor, essa situação que repercutiu, né? O mundo, o Brasil, nós aqui de Salvador, onde ocorreu essa situação dessa pequena garota. É verdade. Que Deus possa confortar o coração da mãe, que não é fácil. Não. Todo dia que nós ligamos as nossas televisões, é só violência. Misericórdia. Mas que Deus tenha misericórdia de Salvador, do Brasil, da Bahia e das crianças que são alvo fácil, né? Sim. Mas que Deus guarde. Inclusive eu também tenho um filho que tem 12 anos, como o senhor também tem uma filha. De 9, né? E nosso irmão Jean. Mas eu deixo meus sinceros sentimentos à família dessa pequena garota que se foi, né? Aisha. Aisha. Que Deus conforte os seus familiares. Verdade. Hoje nós estamos aqui nesse podcast, também está conosco o irmão Jean, pregador da Palavra de Deus. Também foi convidado para estar aqui. Amém. E antes de nós iniciarmos, já dizer a você, meu amigo, minha amiga, glória a Deus, se inscreve no canal. Amém. Deixa seu link lá, né, pastor? Like, Isso vai fortalecendo a cada dia o canal. E nosso pastor até falou comigo esses dias por telefone que tem chegado até no Japão, Portugal. Chegou lá do outro lado. Então você vê o poder da palavra de Deus, da mídia, para levar o evangelho em 4 cantos da terra. A saber que tem muitas pessoas, pastor, que falam da mídia. A gente sabe que tem um lado bom, né? E tem um lado ruim. Agora tem que ver a forma que nós estamos usando ela.
usando. como o senhor aqui está usando para pregar a palavra de Com Deus, certeza. para engrandecer o nome do Senhor. E Deus se agrada e isso vai chegar longe, né? Em nome de Jesus. Antes de até ler um texto da palavra de Deus para nós iniciarmos, Sim. eu quero passar a palavra aqui para o nosso companheiro, está se apresentando também, nosso irmão Jean. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito grato mais uma vez de estar neste lugar. Hoje está gravando. Estou aqui com o nosso pastor Afonso. Conheço ele, Robert, há mais de 15 anos. Daqui a pouco faz 20, né, irmão? É 20 anos. Robert aqui, o presbítero Robert, faz parte da nossa família. Sim, Uma família de levita, de pregadores e pastores. sim. Estamos aí nessa incumbência. Incumbência pode estar até cansado, mas a gente não para. Para não. Aonde chamar nós vamos. E essa semana a gente estava em Sussuarana, velho, pregando lá. Então isso que está passando aí na televisão é muito triste, né? Sim. A respeito dessa criança aí. Está em todo o Brasil, né? Ou fora do mundo também. Sim, sim. Com certeza pela internet chega lá. E estamos aqui para mais uma vez participar desse podcast. Amém. Que Deus está no controle. Sim. Nos use nesta noite. Amém. E você que está assistindo, se inscreva nesse canal, deixe seu like, comente, Amém. passa a palavra para o nosso pastor. Amém. Eu quero confessar que estou muito alegre pelas suas estadias de vocês aqui. É uma forma de demonstração de concordância. Eu louvo a Deus em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus por todos aqueles que têm intercedido. Nosso irmão Robert, a última vez que o senhor esteve aqui, presbítero, o senhor tratou sobre missão. E hoje eu fiz questão de destacar aqui o assunto a qual o senhor me falou, não foi? Verdade. E pegando esse gancho desse acontecimento, eu já quero transferir para o senhor. Vamos estar orando para dar início. Uma pergunta introdutória. Será esse acontecimento também um despertamento para que a gente venha orar mais? É verdade. Deixa como essa uma pergunta introdutória e vamos estar orando, pedindo a Deus a direção. Amém. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nesta noite, Senhor, conseguimos chegar até esse horário, porque as tuas mãos foi sobre a nossa vida. Muito obrigado, porque o Senhor foi na entrada e o Senhor foi na saída. Aleluia. E agora, Deus, toma a mente dos teus filhos, a nossa mente. Deus, que este bate-papo, que este assunto venha abrir a nossa visão, venha abrir o nosso entendimento. Meu Deus, toma Robert nas tuas mãos, toma Jean nas tuas mãos. Jesus. Toma este momento nas tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nosso irmão Robert. Amém. Deus abençoe. Eu quero ler um texto aqui, pastor, da palavra de Deus. Fica à vontade. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 2. Hoje nós vamos, para vocês que vão assistir esse vídeo, vamos falar sobre o poder da oração. Glória a Deus. A oração é uma arma tão poderosa que nós vamos ver no decorrer da conversa, desse podcast, onde nós estaremos aqui interagindo. Sim, sim. Muitos homens de Deus tiveram vitória através da oração. Verdade. E a arma principal para a igreja vencer nesses dias é a oração, porque é a única maneira de a gente conversar com Deus é orando, né, pastor? É verdade. Então não tem outra maneira. Então se a gente não ora, a gente não conversa com Deus. A gente não fala com Deus. Mas eu vou ler o texto aqui para a gente dar continuidade. Atos capítulo 2, o versículo é o de número 42. E perseveraram
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É um texto onde nós vamos abordar também esse tema sobre o poder da oração. O que é orar? Às vezes tem pessoas, pastor, novos convertidos, pessoas que estão nos ouvindo, que vai perguntar o que é orar. Orar é simples, é conversar com Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos tendo um diálogo com Deus. Estamos dialogando com o Senhor, contando a Ele as nossas necessidades, as nossas petições, mostrando a Ele o que nós estamos realmente precisando. Aleluia. E nós vemos aqui um texto que fala da igreja primitiva, quando os apóstolos estavam ali, pregando, orando. Mas uma coisa que nós observamos nesse texto das primeiras conversões, que eles perseveravam na Oração. doutrina dos apóstolos, na doutrina, Perseverar. na comunhão, no partir do pão e também na oração. Então, a oração é uma arma muito poderosa. Você que é jovem, que está iniciando o seu ministério, a sua carreira espiritual, para ter vitória da parte de Deus, precisa orar. Com certeza. Se nós não orarmos, infelizmente, nós não vamos vencer É verdade. as adversidades, as barreiras. Os pastores sabem que todos nós temos um depósito de oração. O Senhor está aqui hoje, Deus tem te dado graça, É verdade. tem te dado força. Há momento na vida do crente, do homem, Meu Deus. que tem dia que ele está lá em cima, né, pastor? É. Aquele fervor, aquele fogo. Mas tem momentos também difíceis, como Elias. Ele entrou na caverna, seus momentos de se resguardar, porque momentos que ele estava passando. E eu também, como o senhor, todos nós, temos os nossos momentos e estamos sujeitos a isso. Eu sempre dizia aos irmãos, onde eu passei, onde Deus me deu graça até de tomar conta de congregação, que nós temos que fazer sempre uma retrospectiva das nossas vidas, de quem éramos nós e hoje quem nós somos, e sempre estar analisando os altos e baixos. É verdade. Porque tem dia que você está lá em cima, Meu Deus do céu. mas tem dia que você também está lá embaixo. Mas o depósito que o Senhor tem com Deus é que às vezes te sustenta. As orações. As orações. E nós estamos falando que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina fala de palavra. Doutrina da palavra de Deus. Comunhão. Todos nós, se não tivermos comunhão, não conseguiremos chegar no céu. Com certeza. A comunhão tem que ser tanto horizontal Como vertical. como vertical. Comunhão entre nós, como Sim, nós estamos tendo sim, aqui. Em nome de Jesus. E comunhão com Deus, que Deus está presente aqui. Aleluia. Onde houver dois Oh, Deus. reunidos no seu nome, Ele está presente. Glória a Na Deus. comunhão, na oração, no partir do pão. Eles oravam. E observe, pastor, que sempre Deus operou milagre na vida dos apóstolos, dos profetas, através da oração. Verdade. Tiveram vitória porque oraram. Verdade. Jesus sendo Deus, Jean, sendo o Senhor, Ele sempre se ele, retirava. como homem, quando ele veio aqui, ele precisou orar. Com certeza. Foi para o monte, teve esse momento de oração. Um dia ele estava orando, quando ele de repente voltou, os discípulos estavam dormindo. Aí ele disse: você não pode nem sequer velar uma hora comigo.
chamando eles para a responsabilidade Da oração. da oração. Ele sabendo que ele era Deus, que ele poderia dar só uma voz, resolvia tudo. Mas ele estava deixando exemplo para mim e para o Senhor. Sim. Para nós, que para nós estarmos nesse mundo, precisamos orar. Então ele orou, ele jejuou, passou todo aquele processo que nós sabemos, mas em tudo isso ele foi vitorioso. Ele teve vitória. É importante aos amigos, aos irmãos que nos escuta ter essa consciência que nós precisamos voltar a essa arma, a prática da oração. Ministérios abençoados são ministérios de oração. Verdade. Igrejas abençoadas são igrejas de oração. De outro jeito não vai. Não tem jeito. O inimigo, pastor, não está preocupado com paletó bonito, né? Uma gravata. Às vezes até crente tem isso. Tem sapato bonito, uma exegésia bem aplicada, sabe se expressar. Mas se não tiver uma vida de oração, Meu Deus do céu. infelizmente, não vai poder vencer. Meu Deus. Eu deixo até essa colocação para os amigos, porque Jesus uma vez disse, os discípulos tentando expulsar demônios, mas eles não conseguiram. Tentando. Quando Jesus disse, olha, casta de demônios, só sai com jejum. E oração. Pronto. E eles não estavam orando. Como é que eles iam expulsar demônios? Mas Jesus estava sendo exemplo para eles, para que quando ele partisse, ele seguisse esse exemplo de Jesus. Exemplo de oração, exemplo de conduta da sua vida espiritual, de santificar. E todo esse exemplo Jesus deu quando ele veio à Terra. Aleluia. Demonstrando isso, que ia chegar um dia que ele ia partir, ia chegar um dia que eles iam precisar jejuar. Mas o momento ainda não era aquele. Ele estava formando, né? Formando o caráter dos seus discípulos, formando os seus discípulos, para que amanhã depois eles pudessem passar por isso. E hoje chegou até a nós, né? Amém. Hoje, para a igreja vencer, para os pastores vencer, é preciso ter tudo isso. Uma vida de oração, ensinamento, conduta, leitura da palavra de Deus, que é importante. Mas o tema que nós estamos abordando hoje é o poder da oração. Eu quero já abrir uma oportunidade para o irmão Jean também estar falando. O pastor também tem liberdade, porque o podcast é um bate-papo. Já até veio aqui uma pergunta aqui já. Meus irmãos, vou ler o versículo aqui, onde Deus colocou no meu coração. Mateus capítulo 6, seu versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui, essa passagem aqui, esse ensinamento de Cristo a respeito sobre a oração, não é a mesma oração de dentro de uma igreja, porque aqui fala em particular, né? Então a oração, a gente tem um dizer que a oração é a chave da vitória. Tem momento que a gente está na igreja orando em um propósito e Deus, com certeza, vai nos recompensar. Só que Deus, Jesus, quando Ele nos ensina a orar, Ele manda a gente entrar no quarto, entrar no aposento. Só que esse aposento aqui é um livramento de Deus. Se você pegar Isaías 26:20, eu até marquei aqui, vou dar continuidade no versículo. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos
e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Então Jesus ensina a gente ter uma particularidade com ele. E esse momento é quando a gente está em casa. Isso. Na igreja a gente está em comunhão com os irmãos. Verdade. Só que em casa tem um outro propósito. É um aposento. É um lugar de esconderijo. É um lugar onde você entra para falar com Deus, para ser livrado, para ser agraciado, abençoado. E quando fala que até que a ira passe, lá na frente ele vai dizer, por causa da iniquidade. Então a oração é um falar com Deus e também um momento onde Deus vai te livrar daquilo que está vindo sobre a tua vida. Do pecado, da iniquidade. Então Saulo estava indo para Damasco e o próprio Cristo aparece em voz, não em pessoa, mas uma voz, e diz, por que tu me persegues? Verdade. Só que ele não estava orando, mas a igreja orava para Deus livrar da morte. Só que aí Jesus vem e livra Saulo da ira. E manda ele entrar onde? Em uma casa, em um quarto. Onde ele passa 3 dias em jejum e oração. Até que a ira passe. E ele chama para a obra. Então, aqui, quando entrares em teu quarto, Fecha a porta. fecha a porta. Para que ninguém te veja. Para que passe por você e não te encontre. Quando Eliseu disse àquela mulher, entra na tua casa e fecha a tua porta sobre ti. Né? Quando ela obedece, ela começa a derramar o azeite e prospera. Então a obediência, né, ao fechar a porta, livra da morte e é abençoado. Dentro da nossa casa tem que ser um lugar de santidade. A nossa casa tem que ser um lugar de respeito. Glória. Para quando nós entrarmos, e quem entrar após nós, tem que sentir Deus. Aleluia. Então a gente tem que orar dentro de casa. Na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha. Tem gente que ora mais lavando os pratos. Outros lavando roupa. Né? Onde tem mais intimidade. Só que aqui Jesus diz, quando entrar no teu aposento, feche Uma a porta. tua porta. Pronto. Eu vou... texto maravilhoso esse texto aí. Esse texto Proteção, segurança, não é assim? É. Enquanto está ali orando no quarto. E eu vejo algo assim também muito profundo, muito além da segurança. Quando você entra no quarto com uma pessoa e fecha a porta, é porque você tem intimidade com ela. É verdade. Fala de intimidade. Intimidade. Olha pra aí. Aproximação. Ou Ninguém seja, vai a entrar oração... em um quarto com uma pessoa sozinha se não tiver intimidade. É impossível. É impossível. Ou seja, ele não só quer oração, mas sim intimidade. Tiago, ele disse, aproxime-se de Deus e ele vai se aproximar de você. Então a oração é uma ponte entre você e Deus. Nos aproxima mais de Meu Deus. Deus do céu. É uma conversa. Né? Porque a Trindade Santa são seres de relacionamento. Você vê que Enoque, né? Sim. De tanto andar com Meu Deus. do céu. Deus o tomou, rapaz. Porque de tanto o homem ter comunhão com Deus, esse lugar aqui não é para você mais não. Porque se cada vez que a gente ora, Deus vai mostrando algo a gente que a gente não quer nem ver. Mas pela intimidade que nós estamos tendo com Ele, né? Alargando as Então, tendas. quanto mais você desce, quanto mais você ora, mais intimidade Meu você Deus do tem. céu. Agora, voltando para o quarto da intimidade, fechando essa porta. O que é que se conversa lá? Aí só Deus e... Meu Deus do céu. Só Só Deus coisas íntimas. Tanto que o texto diz que o Pai que está em secreto Meu Deus te do ouvirá. céu. Meu Deus do céu. É Ele que vai te ouvir. Essa E tem prática... uma coisa, Pois não. você estando oculto,
que o Pai também em oculto vai te responder. vai te responder. E para Então você. é uma Maravilha. sendo ocultado. Não precisa Não se precisa ninguém aparecer. ver, se Meu aparecer. Deus do céu, ou seja, não tem como. Ou seja, meu Deus do céu. Diz que eram os É. fariseus Os fariseus que oravam nas praças, praças de mão. estendiam as mãos para que todos que estivessem em volta vissem. Veja que ele era. Mas já Jesus disse, não é dessa forma. Ou seja, Eu quero você de outra forma, é entrar no quarto, aleluia. é fechar a porta, falar de intimidade, oculto, com toda a sua humildade, né? Como nós estamos falando, Isso. com a sua comunhão, ali Deus vai te recompensar, não vai precisar ninguém ver. Imagine Você- rapidinho, Pois não. João Batista está no deserto, próximo de Deus, que é um lugar difícil. Maravilha. Só que quando alguém diz tu é um profeta, tu és o Cristo, ele não, sou apenas a voz. Que clama. Eita. Ele está dizendo, eu não sou nada, sou apenas A a voz. voz dele no deserto. Então a oração faz você sentir Deus, tanto parecer Deus, que é isso que ele quer, para a gente se chegar tão perto dele, que você vai refletir Deus em sua vida como um espelho, e você acaba sendo Deus, porque ele está na sua vida e você faz coisa que Deus faz. Então Jesus disse, quem me vê a ele. Cria, Ele disse, eu não sou nada. cria pelo menos por causa das obras. Pelas obras. Então, quem vê ele, me vê E eu, aí, vê ele. é. Vê ele, vê eu. Tipo Sim, assim, sim. eu sou ele, esse sou eu. É. Por cada obra, Isso. né? Isso. Uma vez, quando indagaram porque Jesus era filho de Deus, ele disse, e Davi? Disse que somos deuses. Sim. Então, filho de Deus é Deus. Sim. Só que não é comum Sim. o Deus. Paulo imortal. disse à igreja em Éfeso, capítulo 5, seja meus imitadores, Como eu sou de Cristo. como eu sou de Cristo. A igreja reflete Cristo na terra. Nós somos chamados de crentes, de protestantes, porque nós representamos o reino de Deus Verdade. aqui na terra. Nós somos representantes do reino de Deus, é o embaixador de Deus que veio para transmitir aquilo Pra que mostrar. Deus ele nos deu. Tanto que nós aprendemos, o pastor já foi até professor de escola dominical Novos Convertidos, nós somos mordomos Mordomos. lá no Novos Convertidos, né, que dá essa lição. Sim, sim. Nós estamos aqui só administrando aquilo que não é nosso. É verdade. Tudo que nós temos é de Deus. E Deus que que nos deu. responsabilidade, né? Então, a responsabilidade do mordomo é grande de cuidar Meu Deus. de uma coisa que não é sua, mas você tem que zelar, Meu Deus. você tem que cuidar, porque um dia Deus vai querer prestação de contas, tanto de mim como de nós que estamos aqui e a todos também que estão nos ouvindo nessa noite, onde nós estamos falando desse tema importantíssimo que é acerca da oração. Uma coisa interessante, o que nós estamos tentando aqui nesse bate-papo é levar uma conscientização da importância do clamor, da intercessão e da oração. No Salmo 91, vamos encontrar ali 11.007 demônios. 11.007. Porque diz que 10.000 e Cai à sua direita. e depois você vai encontrar principado, potestade. Precisamos urgentemente que a nossa ficha venha a cair, venha a cair sobre a importância de a gente estar orando. 10.000 principados invisíveis, incapaz de a gente de ver. Com certeza. Não, a gente não atira assim, eles não estão visíveis para a gente atirar. Jean, acertei um. Tanto que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. É contra o espírito. Mas quando o crente está de joelho, meu Deus do céu. Deus mostra ele. A guerra está ali, né? O combate, revestido de toda a armadura, de Deus, a importância da intercessão, da oração. Agora eu vou já fazer uma pergunta aqui. O que é que leva a uma pessoa a perder
essa prática. Tudo bem que pode ser assim, lutas. O conhecimento para se preparar uma pregação, já não preciso mais orar, já sei pregar. Me fale um pouco sobre isso. Coisas que aparecem na vida do crente que ele vai relaxando. Ah, já sei apertar esse parafuso aqui, não precisa nem mais de chave de fenda. Já foi. Eu acho mais... Eu acho quando o crente ele se sente cansado, Um dos fatores. e ele não se esforça para pelo menos orar meia hora. Pelo menos. Ele não se esforça. Ele não se esforça para orar. Por quê? Quando você está cansado e você ora, você descansa ali. Então tem momentos que a gente está cansado e quando volta do culto ou da oração, a gente se sente leve, se sente descansado. Aí o que acontece? A pessoa a cada dia não vai orando porque ele está se afastando, e por causa daquele cansaço, daquela fadiga, ele vai se afastando da oração. Porque a oração é esforço. Né? A oração, a leitura bíblica, a participação do culto, tudo isso é esforço. Se a gente disser hoje, a gente não vai para o culto porque está cansado. Quando chegar amanhã, a gente vai dizer a mesma coisa. Porque aquilo está combatendo, né, a nossa vida espiritual, o cansaço. Então, se a gente lutar contra o cansaço ou contra outras práticas da vida cotidiana, a gente perde. No caso, a sua fala está dizendo que um dos fatores é o cansaço. Pode. Realmente, Cansaço. o dia a dia, a labuta. É uma das ferramentas, né, que o inimigo usa. A autodependência de si mesmo também, às vezes, nos afasta da oração. Como o pastor acabou de falar. Quando a pessoa diz... Já sei preparar uma pregação. Eu já sei para que eu vou fazer mais. Então, hoje, às vezes, você não vê mais a mensagem e o pão quente descendo do céu. O pão quente é descido do céu quando tem oração, né? Às vezes, o pregador já sabe fazer um sermão. Elaborar o sermão. Então, eu sei botar um crente para pular. Sim. Vou preparar um texto aqui. Isso. Aí a mensagem já não é uma mensagem que é direcionada do Espírito Santo. Mas sim mecânica. Mecanizada. Isso que a gente queria chegar a esse ponto. É uma mensagem, se torna uma mensagem mecanizada. Porque não tem oração. E quem nos dá a direção de falar é o Espírito Santo. Esses dias o pastor ficou até me perguntando, Robert, aí tá o tema. Eu fiquei orando, tanto que eu disse, o senhor acho que foi ontem, não foi? Falou ontem. Aí eu falei, pastor, a gente vai falar sobre o poder da oração. Porque às vezes, até quando a gente vai pregar, a gente diz, Senhor, o que é que eu vou falar? Sim, meu Deus, Às vezes você está até com o seu sermão lá pronto, né, pastor? Dependência. É que nem a vida eu preparo um sermão. Você está até com o seu sermão lá, chega na igreja. Senhor, o que é que eu vou falar, Senhor? O que é que eu vou pregar? Isso. Aí quando você ora, o Espírito Santo te direciona. Testifica. Um dia Paulo estava descendo para um determinado lugar, ouviu uma voz que dizia, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele foi descer para o outro determinado lugar, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Olha aí. Então foi o Espírito Santo que impediu ele de ir. Isso. Então quando nós oramos, nós temos direção de Deus. Aleluia. Se hoje esse trabalho está sendo realizado, aleluia, porque o Senhor orou, pediu aleluia, direção e Deus te direcionou. Então a oração nos dá direção, nos dá rumo para onde a gente vai, o que a gente deve fazer, qual a posição que eu vou tomar. Isso. Eu aprendi muito com até o pastor Antônio Batista, homem de Deus. Aprendi muito, homem que gosta de orar, pastor. É aquele homem, eu nunca vi um homem com a garra tão grande e sobre as coisas de Deus, sobre a oração. Jean também, que já foi ovelha dele, sabe? Sim. Às vezes a gente ia para o campo missionário, chegava até 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aleluia. No outro dia era consagração. 6 horas da manhã o homem já estava lá no joelho.
orando, buscando, dando exemplo, né, Isso. de oração, como foi no tempo dele de plataforma. Era todo mundo de joelho, orando. Isso. E quando tinha alguém em pé, que não tivesse com algum problema de saúde ou tivesse deficiência, ele falava, não, vamos pro joelho. E através disso, muitos irmãos alcançaram vitória. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque eu aprendi a orar. Como nosso irmão falou, nosso irmão Jean, hoje é uma das armas que o inimigo tem usado, é o cansaço, dia a dia, porque ele não quer que eu e o Senhor orem. É verdade. Porque ele sabe, se eu e o Senhor orar, Meu Deus do céu. se nós orarmos, o poder que a oração ela tem de mover, de fazer. Jean falou aqui no início, a oração, nós costumamos a dizer, é a chave da vitória. Verdade. Pense, quem ora tem a chave. Seja a vitória na área financeira, seja a vitória na saúde, seja a vitória no ministério. Mas se tiver oração, Deus abre porta. Aleluia. Eu quero dar só um exemplo Pois não. rapidinho Pois não, fica à vontade. do pregador da Europa, Billy Graham. Ele começava a orar de 4h30 da manhã às 9h. E ganhou 5 milhões de almas. João Sabonian, parece, ele pregou, se não me engano, ele pregou falando sobre almas na mão do Deus irado. 3 dias deitado no altar para pregar essa mensagem. Na noite que ele pregou, as pessoas se viam no lago de fogo. Aí o pastor mandando o povo indo embora e o povo agarrado lá na pilastra. Deixa eu falar outra coisa aqui. A alta confiança no próximo também pode Nos afastar. fazer com que eu pare de orar. Por exemplo, amanhã eu tenho audiência, um exemplo. Eu tenho audiência. Doutor fulano tá lá para me atender. Já tá tudo certo. É o cara, doutor. É. Ele é o cara lá. Né? Aí me arrumo, boto minha pasta. Não, tá tudo certo lá. Ele tá te esperando. Ele não falta audiência. Pode ir lá. Pego, me arrumo. Nem sequer eu digo assim, Deus, vá na minha frente. Eu paro de orar, porque doutor Cicrano vai estar lá. Acontece isso? Com certeza. Muitas pessoas têm tido derrotas na sua vida por esse motivo. A autoconfiança nos eleva a perder a confiança em Deus. A gente confia no homem e esquece de confiar em Deus. Então, às vezes, isso acontece até dentro do nosso lar. Às vezes, o marido e mulher, meu Deus do céu. Se meu marido ora muito, eu vou me empongar nele, não. Mas a oração é conjunto, todos têm que orar. Porque eu não posso buscar unção para minha esposa. Eu posso orar para Deus dar graça, para Deus ajudar. Mas para ela buscar intimidade e a comunhão dela, é ela e Deus. Porque a salvação não é coletiva, a salvação é individual. Naquele grande dia, quando eu subi, vou pegar na perna do meu marido, da minha esposa, eu vou subir, não. Cada um tem que buscar a sua. E a Bíblia diz que um ao outro ajudou. A gente tem que estar ajudando. A gente tem que estar do lado, orando, ajudando, orando junto. Mas a comunhão, isso é particular, é coisa, como nós falamos aqui no início. Entra no seu quarto, a sós, em secreto, é você e Deus. É verdade. Eu vou dar um testemunho de mau exemplo que eu tive e me senti vergonhado. Acontece. Olha, a minha filha, a de 9 anos hoje, ela nasceu com um problema de respiração, né? A pressão minha esposa estava alta e ela precisou ficar lá mais 10 dias. Rapaz, esses 10 dias, diga aí que eu tava num fervor de oração. Eu não fazia outra coisa de manhã se não fosse Davi Miranda, a oração de Davi Miranda. Todo dia. Eu fiquei em um quebrantamento de oração tamanha. Mas depois que minha filha teve alta, parou de orar. Nós somos assim. Relaxa. Isso é propício do ser humano. Nós somos assim. Às vezes quando quer, né? Fica mais quebrantado quando tá no hospital.
quando alguém está preso, quando o aviso de desemprego está batendo na porta. Aí vai orar a madrugada Fica toda. mais clamando. Que não seja só nesse momento, né? Com certeza. Olha, teve um pregador da Europa também. Eu gosto muito de ler, né? Ler essas coisas e observar. Ele disse que se um cristão não orar pelo menos 2 horas de relógio, ele não serve para ser cristão. Então a gente não tem muito poder porque a gente ora pouco. Eu aprendi com o pastor Antônio Batista que pelo menos o crente tem que orar a 1 hora de relógio. Por dia. Por dia. Se conseguir orar mais, porque ele orava 3 horas. Então se a gente conseguisse orar mais, a gente tinha mais poder. Então Paulo ele diz, quanto mais oração, mais poder. Então a gente ora menos, menos poder. Então, sempre quando eu vou pregar, eu estou em oração e meditando na palavra. Às vezes até vem mensagem na minha mente. Só que eu digo, Jesus, qual é a mensagem? Porque na minha mente vem muitas. Na dispensação, né? Vem muitas mensagens que eu já preguei. Mas eu disse, eu não vou pregar aquela que eu quero, eu tenho que pregar aquela que Deus quer. Então, o que Robert falou, eu tenho o meu esboço. Mas eu tenho que orar para saber qual é a mensagem que Deus vai dar. Isso. Você está preparando, mas às vezes não é aquele dia essa mensagem. Pode ser outra. Muitas vezes Deus já me deu várias mensagens, eu fazia vários esboços, e cada lugar que eu ia era uma mensagem que Deus ia ter Diferente, né? Então a oração traz isso, traz Deus para perto de você. É verdade. Eu tive a oportunidade de ler, eu não li todo, mas li Bom Dia Espírito Santo de Benihim. E nesse livro ele falou que estava marcado, ele era muito cheio do Espírito Santo. É um cheio de Espírito É aquele Santo. que joga o paletó, pessoal. Sim, Benihim, né? Dos Estados Unidos. Ele estava marcado para pregar à noite, num congresso. E chegou umas pessoas na casa dele, aquela reunião de família. Pá. Quando ele está lá na mesa do almoço, o Espírito Santo, Beni, você vai orar, porque você vai pregar hoje. Ele, nada. É acostumado com a graça, acostumado com a presença todo dia no púlpito, nos altares. Beni, vai orar. Ele disse que não foi, legal. Ele não foi. Quando foi à noite, cadê a graça? Cadê a presença? Ele mesmo contando sobre isso. Cadê a graça? Por mais que o nosso corpo diga que não quer orar, é necessário. É verdade. Eu já vi Se Deus falou, eu já vi tá precisando. Eu já vi pessoas falar assim, ó, eu acordo, fico acordado e me jogo no chão, levanta da cama, em vez de levantar, se joga no chão, porque essa carne é infeliz. É verdade. Ela não quer orar. Ela quer bater papo. Né? Agora, eu vou aproveitar vocês aqui. Me fale de uma experiência de vocês sobre oração. Pastor, naquele dia ali, me fale eu sei que tem várias. Eu tenho uma que foi logo no início eu casado. Eu sempre gostei de orar. Eu, quando novo convertido, eu me ajuntei com os jovens ali do São João. Hoje, pastor José Santana, que pregou no Gideão Missionário. Sim. Tem Ederson, Rodrigo, muitos meninos lá do São João. Beto, que a gente fazia vigílias de oração. Cadê a vigília, meu Deus? A gente se ajuntava no quarto, assim como esse, na casa do irmão Everson, e aí um levava pão, outro levava café. E aí era a noite toda de joelho, meu Deus. todo mundo clamando, ouvindo aquelas músicas de Shirley Cavalhais, Lauriette, aquelas músicas que falam na alma. Aleluia. E a gente passava a noite ali orando, daqui a pouco levantava, dava um time, que é um T, parava um tempo. Eita. E aí tomava um cafezinho, lia a Bíblia, daqui a pouco o cara no pó de novo. Quando olhava de amanhecer o dia. Isso era vigília. Todo mundo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu lembro como um dia a gente estava orando e a gente viu uma força maligna
do lado de fora do quarto, porque onde Everson morava, tinha uma mata assim, a gente sentiu mesmo aquela opressão. Sim. Mas você vê o momento que nós estávamos no poder da oração e o Espírito Santo nos mostrando como se fosse um demônio que queria entrar naquele quarto naquele dia, mas a gente estava orando. O poder que a oração tem, de tanto viver vidas de oração, e a minha experiência maior foi um dia, quando eu estava morando nos Araçás. Eu sei que nesse dia, em casa, eu estava passando um processo muito difícil, até mesmo sem alimentos, e eu sei que foi um período de época de Natal, e sempre esses períodos de época de Natal, sabe que as pessoas escrevem cartas, né? Cartas para pessoas que faz doação. E algumas começam até nomear como Papai Noel, que a gente sabe que não existe. É verdade. Mas que escrevia, e minha esposa sempre escreveu pedindo, fazendo pedido, porque eram os empresários que pegavam essas cartas e às vezes cumpriam o desejo daquela criança. E sempre escrevia, pedia cestas básicas, algumas coisas. E nesse dia, era hora de meio-dia, eu estava em casa no joelho orando, pedindo a Deus uma providência. E ali orando, Senhor, morando de aluguel, a situação não estava boa. E clamando, orando. Quando foi meio-dia, pastor, o correio bateu lá na porta. Correio. Aí com minha esposa, aqui que é fulano de tal. É uma entrega que tem aqui. Aí quando entregou, foi 3 caixas. Quando a gente abriu, acho que uma tava a roupa do menino que minha esposa tinha pedido. E as outras 2 caixas cheias de cesta básica, alimento. Você vê como Deus, Ele providencia. Tudo. Então foi uma das experiências que até hoje Através eu trago na minha vida, por onde eu passo, o que Deus ele faz através da oração. E aí, Jean? Eu tenho algo, né, a respeito da oração, que é uma experiência, né? Meu irmão agora, né? Meu irmão, ele aceitou Jesus agora e já está até empregado, né? Levei ele até para comprar o laudo, que ele já vai tirar a habilitação dele, que ele ia comprar uma moto. Mas antes ele estava no mundo, com os amigos, já trilhando um caminho totalmente diferente, né? Então eu estava em oração, que eu sempre oro pelos meus irmãos, pelas pessoas que vêm na memória e pessoas que eu não conheço, me orando. E aí eu disse a Deus, Deus, eu sei que eu vou partir um dia dessa terra, mas da minha família, da parte de minha mãe, só existe uma pessoa, 2, né? Eu e uma tia minha que é cristã. Eu vou partir, mas eu peço que o Senhor levante outra pessoa para pregar a tua palavra. Que fique no meu lugar. Então passou uns dias, meu irmão mandou uma mensagem e disse para mim, Jean, tá sabendo? Eu falei, não, sou o varão agora. Glória a Jesus. Oi, rapaz. Eu disse, Jesus. E aí ele se juntou com a família de Cássio daqui do Manamonte, tá namorando com a filha dele. E a sogra dele, que é a mãe dela, conseguiu um trabalho para ele e ele já assinou a carteira, né? Já recebeu já o primeiro salário. Glória a Deus. Já levei para ele tirar o laudo, que ele já vai tirar a habilitação dele. Em breve ele vai estar já tirando. Então, por meio da oração, Deus faz milagre. A gente não tem nem noção. Né? Então, quando Deus quer, irmão, fazer, ele faz. É porque se você não estiver orando para Deus levantar outro, eu sei que Deus vai levantar outro. Mas se você orar e dizer, Deus, eu vou partir, bota outro no meu lugar depois que eu partir dessa terra. Porque a obra não para, né? Então eu disse, Deus, eu vou partir. Quem é que vai estar em oração? Quem é que vai estar pregando a sua palavra? Porque, irmão, mesmo cansado, doente, eu saio para pregar. Eu quase tinha um infarto, não sei o que era, que eu ia ter dentro da igreja pregando. Eu disse, irmãos, eu estou sentindo aqui um negócio muito estranho. A pressão subiu, irmão. Que começou a ferver dentro da minha mente. Eu não sei o que foi aquilo não. Eu disse, irmãos,
tá acontecendo algo terrível aqui agora. Se eu morrer, mesmo assim eu vou estar... Estou pregando a palavra de Deus. E ali eu pregando e a pressão subia, descia, subia. Eu não sei o que foi, não. Experiência. Eu sei que eu quase ia morrer ali. Mas eu tinha tomado um remédio antes, fui pregar, e na hora da pregação veio aquilo. Eu comecei a tomar água gelada, que diz que baixa a pressão. E na hora que eu estava pregando, voltou fortemente. E eu pensei que ia cair ali, ia morrer. Mas a oração que a gente faz, Deus ouve. Amém. Talvez esteja alguém assim perguntando assim, poxa, se eu pudesse perguntar aos irmãos, eu devo orar em todo lugar? Eu vou deixar essa pergunta para você. Orar, como já falamos, é conversar com Deus. Depende muito do momento, da precisão da pessoa. Tem dia que você para na rua, às vezes a pessoa do nada te para, pastor, eu tô aqui naqueles dias, Meu Deus, desesperado, não sei o que eu vou fazer da minha vida, ore por mim aqui. É no meio da rua, mas é o momento da precisão. com certeza. E ali a gente vai orar, Não precisa fechar o olho. vai clamar, Isso. vai repreender Isso. e Deus vai abençoar. Mas precisamos, pastor, estar orando em todo o tempo, Sim. em espírito. Espírito. Às vezes você está indo para a rua, mas está ali orando. No ponto Deus, do ônibus. livra a gente do assalto, Meu Deus, do homem sanguinário, da bala perdida. Toma a direção desse ônibus aí, Senhor. Em todo o tempo precisamos estar orando. Então deixo essa palavra para os amigos que nos escutam, que vai nos ouvir através desse vídeo. Quer ter vitória, ore. A oração é a chave da vitória. Nós já falamos aqui do poder que a oração tem. Sabe quem quer que a gente não ore? O inimigo. Verdade. Mas precisamos orar, precisamos buscar a Deus, porque os dias são difíceis. O objetivo aqui desse bate-papo, falando sobre oração, é para despertar até nós mesmos. É verdade. É assim, e a gente quer comprovar, precisa provar alguma coisa aqui, o que a oração faz, a gente não precisa provar nada. É verdade. Cada um tem as suas experiências através da oração. Teve um programa que eu assisti, eu não achei muito legal a maneira que eles estavam fazendo uma pesquisa acerca da oração. Qual foi a pesquisa? Tinha 2 senhores de idade internados que ia fazer a mesma cirurgia. E a igreja, eu estou falando como eu vi no documentário, Certo. a igreja se disponibilizou a orar por um e não orou pelo outro. E diz que aquele que estava coberto com a oração, a cirurgia foi bem sucedida. E o outro, que ele estava Como eles dizem, desprotegido, morreu. Eu não achei legal essa brincar com a colocação. alma para provar o efeito da oração. Mas a oração, ela pode Pronto. Defeito. Só entrando nesse assunto, Pois não. a oração, a gente ora, mas quem faz tudo é o Espírito Santo. Isso. Eu lembro como o senhor falou aí esse assunto, que um tinha orado por outro e o outro morreu. Deus fez segundo a sua vontade. Isso. Eu lembro como Davi pecou com Batseba, né? Sim. Gerou Nem toda oração é respondida. gerou um filho, né? Isso. Só que ele se trancou no quarto quando soube da criança, da situação, e ficou ali orando para que Deus poupasse a vida daquela criança. Passou dias sem comer, orando, pedindo, clamando. Aí chama a atenção, o menino estava debaixo Oração. da proteção, como foi falado no assunto da oração. Isso. Mas Não, prove a Deus permitir de levá-lo, né? Você puxou, o senhor puxou um assunto interessante aí agora. Prove a Deus de ter levado. Foi orado. Às vezes a gente ora E o propósito pede. de Deus é outro. É isso. Eu
para resumir a minha fala, Sim. meu pai ficou 1 mês e 10 dias internado na HGE. Sofreu um acidente de moto. Eu amava muito meu pai, até hoje eu falo. E às vezes quando eu falo, eu me emociono, Claro, não tem porque o que eu aprendi, o que ele fez, então onde eu for, vou levar o legado do meu pai. E ele ficou 1 mês e 10 dias internado no HGE porque ele bateu a cabeça e o tórax. E ali todo dia eu ia, os médicos davam notícia ruim, aí vem no outro boletim notícia boa, mas eu orando, a igreja orando, Senhor, toma meu pai, Senhor. Eu que tenho te servido, que tenho feito a sua obra. E orando, passei quase 1 mês e 10 dias. Teve um dia que o médico disse, rapaz, ele não está reagindo, não. Ele abre o olho, mas só que ele não reage. Já tinha tratado até o tórax, mas a cabeça, que foi a pancada forte, ele não reagia. Ele botava para a gente conversar com ele, conversava, mas nada. Uma vez eu levei um fone, que ele disse, você pode levar. Tinha gravado um áudio, botei nos 2 ouvidos dele para ver se tinha alguma reação. Não tinha, louvor. Chegava lá em cima dele, eu orava, chorava, clamava a Deus pela vida dele. Aí quando foi no último dia de vida de meu pai, o hospital ligou. Você pode vir aqui? Posso. Aí nesse dia eu lembro que eu fui sozinho, deixei minha esposa na banca. Chegou lá e ela disse, ó, seu pai, a situação dele é bem difícil. Ele pode vir a falecer a qualquer momento. Aí eu chamei a família por isso. Só que naquele momento eu fiquei ainda orando por ele ali. Isso era 4 e pouca da tarde. Orando, chorando, alisando. Foi a última despedida de meu pai, pastor. E ali orando, chorando, clamando a Deus, pedindo. Pronto, quando foi 10 e pouca da noite, o meu pai faleceu. Mas ele estava debaixo de oração. Eu estava clamando a Deus. Eu estava orando. Mas Deus fez conforme a sua vontade. E até hoje eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nem tudo que eu e você ora e pede vai ser do nosso jeito. Com certeza. É do jeito de Deus. Deus abençoe. Gente, eu quero agradecer. Eu nem sabia desse seu testemunho, mas desde já, mesmo atrasado, meus sentimentos. Amém. Né? Também perdi meu pai também. E não é fácil, não. A gente tem que verdade. aprender a viver com a saudade, simplesmente. Só relembranças boas. Eu quero agradecer a presença dos senhores. Fico muito grato. E o negócio é orar. É verdade. A oração. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Estamos terminando mais uma edição do nosso podcast Pastor Afonso. Estávamos conosco aqui o nosso presbítero Robert Badaró e o nosso Jean Silva. Jean Silva. Você é só pregador? Pregador da palavra. Sou pregador. Pregador da palavra. Em breve estará retornando aqui sozinho, porque a gente tem uma dívida aqui com ele. É verdade. Mas, enfim, um abraço para as esposas dos mesmos. E, enfim, um abraço à família Assembleia de Deus, em nome de Jesus. Estamos encerrando o nosso podcast com o pastor Afonso. E eu gostaria que vocês, palavras de consideração. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Afonso. Amém. Pela sua família. Pela oportunidade de abrir as portas para a gente estar aqui falando de Jesus, trocando as experiências. Isso é importante. Eu sei que vai ter outras oportunidades. Em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Continue orando por Afonso. Preciso. Segue aí o YouTube, né? E se inscreve no canal. Deixa seu... Compartilhe. Dê seu like lá, né? Que isso fortalece. Também pedir a você, me acompanhe na rede social, Instagram, Robert Badaró, é importante. Sim. Para a gente estar até divulgando. Isso. E Deus irá recompensar cada um de vocês. Jean. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero deixar um versículo aqui. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Amém. Então, sem oração, nós não podemos fazer nada. Amém. Nós não somos nada se nós não orarmos. E segue lá também no Instagram, Pregador Jean Silva. E no YouTube, A Volta da Minha Vida. É o canal dele, viu? Deus A abençoe. Volta
da minha vida. Da minha vida. Depois eu vou mandar para você se Manda. inscrever. Manda o like, compartilha. Compartilha, né? Se inscreve lá. Tô colocando alguns vídeos. Isso. No Instagram tem pregações, tem orações, coisas também da nossa vida cotidiana. Deixa eu fazer aqui um merchan aqui rapidinho. Nosso presbítero Robert, ele trabalha com Capas de Capa de celular, celular. acessórios. acessórios, né assim? Tudo que é para celular. Sim. Carregador, fones. Isso, ali no Largo do Luso, Embaixo do pé de almenda. embaixo do pé de almenda, em plataforma. Jean também tá ali também com o seu. Uma Comérciozinho ali. bancazinha, né? A mais simples que tem. A Sim, minha, sim. né? Comparece lá, nos ajuda. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado. Oração, gente. A chave da vitória. Amém. Glória a Deus.